E dando continuidade às nossas aulas de genética, hoje falaremos sobre o equilíbrio genético. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Bem, pessoal, então hoje falaremos sobre o equilíbrio genético. Mas antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de te pedir para já deixar aí embaixo aquele like para estar ajudando o nosso canal a se fortalecer aqui na plataforma e te convidar. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí embaixo, hein? Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui do canal e ao final de cada matéria eu deixo exercícios de fixação com correção automática para vocês, beleza? Então, bora para a nossa aula. É o seguinte, hoje nós falaremos então sobre o equilíbrio genético, né? Na última aula nós vimos o princípio de Hart-Weinberg, que é se numa população as frequências dos genes que constituem o pool gênico, tá, permanecem inalteradas de geração em geração, então essa população estará em equilíbrio, tá certo? Em equilíbrio genético, ou seja, nenhum fator com capacidade de alterar as frequências gênicas está agindo nessa população. Então, de acordo com esse conceito, essa população não estará evoluindo. Vamos lá, vamos entender. Olha só, essa situação, entretanto, eu coloquei até de azulzinho, ó, dificilmente ocorre na natureza. Uma vez que as populações naturais das diferentes espécies de seres vivos estão sujeitas à ação de diversos fatores com capacidade de alterar as frequências gênicas e, consequentemente, impedir este equilíbrio genético. Presta atenção aqui. Entre os fatores que alteram o equilíbrio genético de uma população, nós podemos citar alguns. O primeiro deles são as mutações. O segundo, seleção natural. O terceiro, fluxo gênico, migrações. Imigração, né? Imigração, aliás, e emigração. Outra coisa, endogamia ou consanguinidade. Nós vamos estar falando de tudo isso, hein? E oscilação genética, deriva genética ou desvio genético. Presta atenção aqui comigo. Quando eu falo de mutações, eu estou falando, tá, de alterações que vão ocorrer a nível de DNA. Eu estou falando de alterações que podem surgir naturalmente, ou nós vimos em aulas anteriores aí, que podem ser estimuladas por fatores externos, certo? Então, olha só, as mutações fazem surgir novos genes no pool gênico de uma população, aumentando assim a variabilidade gênica das populações. Então, olha só, nós temos aqui o DNA, é aqui que vai acontecer essa alteração, é a nível de DNA. Onde que está o DNA, professor? No cromossomo. O cromossomo é um emaranhado de DNA, beleza? E onde está o cromossomo? Dentro do núcleo, dentro lá da sua célula. Tá certo? E onde está a célula? No seu corpo, infeliz. Brincadeira, viu, gente? Então, vai acontecer a nível de DNA. Tá certo? Continuando. Seleção natural pode ajudar também nessa oscilação, nessa modificação desse pool gênico? Pode. Presta atenção aqui. A seleção natural diminui a variabilidade gênica das populações, beleza? Diminui, uma vez que diminui a frequência de um determinado genótipo em benefício de outro. Como assim, professor? Agora, nós vamos falar sobre darwinismo. Para você que não assistiu a minha aula sobre teorias da evolução, vou deixar aqui o link, beleza? Aí na descrição e aqui também para você assistir depois, tá ok? Vamos lá, vamos entender. Nós tínhamos, então, né, dois estudiosos, mas eu vou falar só de Darwin, certo? O
que Darwin propôs ao falar sobre seleção natural? Que os indivíduos com fenótipos que não o beneficiassem na natureza, eles iriam morrer. Preste atenção naquela imagem. É um exemplo clássico de prova. As girafinhas, certo? Tanto de Darwin quanto Lamarck, né? Isso aí já caiu num monte de prova. Preste atenção aqui. Lá, nós temos algumas girafas com pescoços mais compridos e temos algumas com pescoços mais curtos. Percebam. Nesta segunda imagem, percebam que as girafas que tinham os pescoços mais compridos estão ali vivas, a outra lá, a morta, lá caída no chão. Por quê? Porque aquele fenótipo que estava presente nessas girafas com pescoço menor não as ajudou. Então, a própria natureza, o próprio ambiente é o funil, certo? Que vai selecionar quais indivíduos vão sobreviver e vão transmitir seus genes. Então, a partir daí, ficou só as de pescoço mais comprido. Com isso, então, os descendentes também vão ter pescoços compridos. Óbvio, vai ser passado gene, tá certo? Tranquilo? Agora, se você quer falar sobre os outros, assiste aquela aula que eu falei, hein? Continuando, o que mais, professor? Fluxo gênico, migrações. Vou dar uma dica aqui, eu costumo falar isso sempre para os meus alunos, né? Para que eles não confundam imigração com emigração. Presta atenção. A entrada e imigração está vindo alguém para o interior, tá? Para dentro e interior, tá? E saída e migração está indo para o exterior. Beleza? Sim, vocês não é. Só para essa dica já merece aquele like que você esqueceu de dar. Certo? E que vai deixar o seu professor feliz. Então já deixa o like, hein? E se inscreve se não for inscrito, hein? Tá? É pecado não inscrever aqui no canal. Tô brincando, viu, gente? Vamos lá. Então, a entrada e saída significativa de indivíduos na população promovem a alteração da frequência do pool gênico existente. Sim, tá? Por exemplo, se uma população formada por indivíduos, né, com os 3 genótipos, homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo, houver uma emigração, foram para fora, saíram, foram para o exterior, de indivíduos de genótipos homozigoto recessivo, a frequência relativa do gene dominante nessa população se eleva. Concorda? Concorda? Discorda? O que é que você acha? Põe aí nos comentários. Tá? Vamos lá. Endogamia, consanguinidade. Aí nós vamos cair de novo nos heredogramas. Se você não assistiu a aula de heredograma, eu vou deixar aqui o card e vou deixar também na descrição. Assiste essa aula. Ó, genética sem heredograma quase que não existe, tá certo? Vamos lá. Os cruzamentos consanguíneos tendem a gerar indivíduos predominantemente homozigóticos e assim tendem a aumentar a frequência de determinado genótipo na população. E o que é que isso pode trazer de problema, professor? É o seguinte. Quando a gente fala de cruzamento consanguíneo, nós estamos falando de relações entre parentes. Primo com primo, por exemplo. Por que isso pode causar problemas? Presta atenção aqui. Como referência, nós vamos pegar, então, ó, pessoas normais, vão ter, então, lá os 2 genes em azul. As pessoas portadoras e normais serão azul e vermelho. E o último, nós vamos ter pessoas com a doença, tá, apresentada. Viu? Então, não é portador, certo? Está apresentando o fenótipo. Suponhamos que nós temos aqui um pai, né? Olha aí, nós temos um pai que não tem genes recessivos e que nunca terá filhos doentes. E ele se casou com a mãe dos filhos dele, que possui um gene recessivo. Esse casal teve 2 filhos.
Desses filhos, prestem atenção. Nós temos um filho que não tem o gene para a doença, não é portador, e nós temos outro filho que é portador. Agora, essa mãe, ela tem um irmão, ou seja, o tio desses rapazinhos. E esse irmão tem o gene recessivo, que é o gene para a doença. Então, ele é portador, tá? Mas ele não apresenta o fenótipo. Ele teve uma filha. E essa filha herdou do pai esse gene recessivo. E esse primo de cá com essa priminha, sabe, se apaixonaram e casaram. Deste casamento, nós tivemos filhos, tá? Qual que seria a possibilidade de heterozigotos vir a ter, né, em sua família uma pessoa com a doença recessiva? 25%. Mas tem possibilidade? Tem. Agora, possibilidade é menor se ele se casar com outras pessoas, entendeu? Vamos lá, entenda. Então, a mãe e o tio, certo, daquele rapazinho, tem. O rapazinho pegou um gene recessivo, a menina também. Aí, esse filho, ele veio doente, porque ele herdou o gene recessivo do pai, do primo, e o gene recessivo da prima. Certo? Nós falamos sobre isso nas aulas anteriores. Então, olha só. Se essa menina tivesse casado com outro rapaz, tá, de outra família, tá, não correria o risco dessa criança vir doente. Entenderam o porquê não é legal casamento consanguíneo? Beleza? Bem, pessoal, antes de continuarmos nossa aula, eu gostaria de te fazer um convite. Isso mesmo, eu gostaria de te convidar para vir a ser um patrocinador aqui do canal Biologia e Tal. Isso mesmo. A partir de R$ 1 mensal, você se torna patrocinador aqui do canal e apoia o canal Biologia e Tal e o seu professor aqui, Daniel. E é o seguinte, existem diversas vantagens de você ser um patrocinador, tá? Inclusive, agora, nessas vantagens, nós temos até aulas particulares. Pensa aí, uma doação de R$ 10 mensais, você vai ter direito a aulas particulares. Você paga R$ 10 uma aula particular aí na sua cidade? Acho que não, hein? Então, para você saber todas as vantagens, desça aí, ó, na descrição desse vídeo, que vai ter o link. Este link é do site Apoia-se. Lá você vai ler todas as vantagens de ser um patrocinador aqui do canal, tá certo? Então, faça como a nossa amiga Mariana Cury e venha ser um patrocinador aqui do canal, beleza? Continuando nossa matéria. Tem mais, professor? Tem a oscilação genética, né? Deriva genética, desvio genético. Olha só, compreende os processos em que, por acaso, certos genes e genótipos podem ter suas frequências alteradas numa população. Em grandes populações, a oscilação genética não produz oscilações expressivas nas frequências gênicas e genotípicas que nós vimos na última aula, tá certo? Entretanto, em pequenas populações, pode alterar consideravelmente essas frequências. Presta atenção aqui. Suponhamos que, tá, aconteceu um naufrágio, né? Aí você vai imaginar uma ilha deserta, né? Nesta ilha aqui, tá, chegam 10 pessoas, tá, de ambos os sexos. Eles foram sobreviventes desse naufrágio, certo? Eles estão aí nessa ilha aí, coitados, estão aí, ó, à mercê, isolados, né? Aí, o que acontece? Nós temos ali 10 pessoas. Vamos admitir que dessas 10 pessoas, uma seja heterozigota para o albinismo, pode ver que ela é branquinha, olha lá. Enquanto as 9 restantes são pigmentadas homozigoto dominantes. Então, as outras 9, né, cor de pele normal, né, sem a pigmentação. Então, eles são, olha aí, homozigoto dominantes. Tranquilo, professor, entendi.
Aí o que é que acontece? A taxa ou a frequência do GNA nessa população que se instalou na ilha é de aproximadamente 95%. Enquanto a do gene recessivo é 5%, é o mínimo. Não é? Agora, preste atenção aqui. Suponhamos que houve uma tragédia e, por acaso, este indivíduo heterozigoto foi nadar, morreu afogado. Coitado. Tá? Foi comido pelos peixes. Nessa situação, olha só, a frequência do gene dominante na população da ilha passou a ser 100%. E do gene recessivo, zero. Acabou a possibilidade de gene recessivo para essa característica. Então, todo mundo que nascer nessa ilha a partir de agora vai ser pigmentado. Não há possibilidade, nunca, nem no futuro, de acontecer uma pessoa albina. Aí, tá? Então, olha só. Note que foi o acaso que fez o indivíduo heterozigoto se afogar. Com isso, houve uma alteração nas frequências gênicas. Então, gente, nós estamos falando de população pequena, coisa reduzida. Poucos, tá? Agora, presta atenção aqui. Suponhamos que, ao invés de ser 10, nós tivéssemos 1.000 indivíduos nessa ilha, sendo 900 homozigoto dominante e 100 heterozigoto. Gente, olha só, seria muito improvável, né? Muito pouco provável que o acaso, né? Que por acaso todos os heterozigotos sofressem um acidente e morressem afogados, né? Ali, então, de 1.000 pessoas, 100 morressem afogados de uma vez. Pronto. Qual a probabilidade disso acontecer? Mínimo. Tá? Então, olha só. Se nessa população maior o acidente envolvesse apenas um indivíduo heterozigoto, não traria alterações expressivas nas frequências do GNA dominante e recessivo. Então, olha só a diferença, gente, quando nós tratamos pequenas e grandes populações. Beleza? Bem, agora, quando a gente fala desse princípio de Hardy-Weinberg, né? Onde que eu posso aplicar? Presta atenção, você vai aplicar só nesses casos aqui, ó. Quando nós falarmos de populações grandes, imensas populações, tá? Olha só, a população é formada por um número grande de indivíduos, de modo que possam ocorrer todos os tipos de cruzamento possível, de acordo com as leis de probabilidade, claro, né? Então, grandes populações. O que mais, professor? A população for pamítica, o que é? Seus integrantes se cruzam livremente, ao acaso, sem preferências sexuais. Terceiro, a população não estiver sujeita a nenhum fator que promove a alteração no pool gênico, como mutações, seleção natural, migrações, vírgula, etc. Mas nós vimos que na natureza dos seres vivos isso não costuma acontecer. Não é verdade? Porque existem todos esses fatores. Viu? Bem, pessoal, se vocês gostaram mesmo dessa aula, já deixa aí aquele like. E se não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, ó, e ativa o sininho de notificações, hein? Porque toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal, hein? E é claro que você não vai querer perder, não é verdade? Bem, fica aí mais um pouquinho, segura as pontas que vão aparecer mais 2 vídeos aqui na tela para que você continue seus estudos, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!